Bom, estamos de volta agora na nossa terceira noite da segunda semana da computação da USP de Ribeirão. E agora nós vamos dar início à segunda palestra da noite e estamos recebendo aqui como convidado o Antônio Carlos da Silva Senra Filho. O Antônio Filho, ele fez graduação em Física Médica, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ele tem mestrado e doutorado no programa de Física Aplicada à Medicina e à Biologia e também o doutorado em Interunidades na King's College de London. Atualmente, o Antônio Filho é CTO, ou seja, diretor técnico da Nuveu, que é uma empresa focada na aplicação de inteligência artificial para suporte a processos empresariais. O título da palestra do Antônio é Inteligência Artificial aplicada à automação empresarial. Antônio, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Você agora pode ficar à vontade. A gente tem 1 hora, né? São 8h18, né? A gente tem 1 hora para sua apresentação e contando também com as perguntas das pessoas que estão assistindo a palestra. Perfeito. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer enormemente pelo convite. É um prazer imenso aqui estar conversando com vocês. Não sou exatamente, né, uma cria da computação, né, mas eu sou a cria da física, que é só descer a escada, né, tá ali perto. Mas minha pós-graduação, até minha iniciação científica, né, já foi na computação, né, com o professor Luiz Otávio. Então, eu já estava permeando a área da computação desde o começo do curso. E é um prazer enorme aqui estar conversando com vocês sobre o que eu estou fazendo hoje, né, sobre o fim da história da graduação e da pós, né, e o começo da minha história aqui como uma pessoa que está aplicada, né, numa empresa de tecnologia, né. Então, novamente só reforçando, né, o assunto aqui do nosso papo, eu vou fazer uma forma bem simples, né, um papo bem aberto mesmo, sobre a aplicação de inteligência artificial em empresas, né, em automação empresarial, né, que é o foco da Nuveu, né, basicamente. E assim, como o Joaquim já deu uma breve introdução, né, já me apresentou, só reforçar que realmente, apesar de ter feito física médica, né, ter permeado bastante na área da computação, a área que eu mais me apaixonei e trabalho muito fortemente em cima, né, é a parte de visão computacional, né, processamento de imagens. Todo meu mestrado, meu doutorado foi aplicado em cima de processamento de imagens, né. Claro que foi aplicado à medicina, então minhas teses e minha dissertação foi em cima de imagens de ressonância magnética, né, de aplicações na medicina, mas todo o conhecimento e a bagagem, né, de entendimento dos métodos que são aplicados nesse contexto são muito úteis na minha vida hoje, que é uma parte empresarial, né, totalmente focada em outro assunto, né, em outra aplicação, mas todo o conhecimento gerado, né, e adquirido, né, no passado realmente está tendo bons frutos hoje, né. Então, assim, de forma bem inicial, né, de dar a ideia da Nuveu, né, para vocês, seria bom entender o começo da história da empresa, né? Então, eu não participei, né, nesse começo, nesse primórdio, né, mas o CEO, né, da empresa, o Flávio, sempre elucida, assim, essa iniciativa, que é o seguinte: a ideia, né, qual que foi a semente, né, que foi plantada da Nuveu, foi basicamente dessa aplicação aqui, que foi uma forma de poder automatizar um processo muito manual em que ONGs, né, praticam para poder conseguir arrecadar o imposto de ICMS, né, em notas fiscais. Então, sabe aquela notinha que você vai no mercado, compra alguma coisa, gera uma notinha, se você não requer, né, não puxa aquele valor de imposto que está embutido na nota, né, ICMS, esse ICMS pode ser repassado para ONGs, né. Então, no Brasil, geralmente algumas pessoas, né, tem uma minoria que consegue fazer essa passagem direta para uma ONG, né, de escolha pessoal,
mas acho que o comportamento geral, assim, acaba colocando numa caixinha ou deixa isolado em algum lugar do estabelecimento, e a própria ONG coleta aquelas notas e vai processar isso, né, para poder arrecadar esse montante, né. E nesse processo, o que acontece, né? Você tem na prática, né, dezenas e dezenas de pessoas olhando essas notas, né, pegando fisicamente a nota, né, e processando exatamente o valor específico do imposto, né, pegando algumas outras informações, a chave de acesso, enfim, né, de algumas características específicas para poder, enfim, requisitar esse montante para o governo e tal. Então, esse processo é extremamente moroso, né, extremamente manual, e exige muita atenção humana, né? Então, tem muitas pessoas, dezenas de pessoas, para poder fazer esse processo. Então, basicamente, né, pessoal, já está incluído aqui um alto custo, né? Então, esse processo manual gera um alto custo, que geralmente é o custo do back-office, né? O processamento manual do back-office. E aí, de forma bem simplista aqui, o que seriam esses custos, né? Tem a depreciação de máquinas, equipamentos, né, computadores, enfim, que são utilizados nesse processo. Tem o próprio aluguel de alguns outros equipamentos, ou até mesmo do escritório, do local físico, né, onde estão essas pessoas. Tem a própria folha de pagamento, né, se essas pessoas são remuneradas, então você tem ainda essa incidência. Você tem contas paralelas, como energia, conta de água, de limpeza, enfim. Aí, se você somar todas essas variáveis, né, o custo de um back-office começa a ficar muito alto, né, em relação ao retorno que ele consegue puxar nesse processo manual. Então, naturalmente, né, isso não é uma ideia tão velha assim, né, mas naturalmente a escolha mais razoável para fazer é o seguinte: bom, e se a gente conseguir automatizar em algum nível, né, idealmente tudo, né, mas em algum nível é sempre preferencial, esse processo. Então, como é que a gente consegue realmente transformar um pouco desse trabalho manual em um trabalho automatizado, então computador, né? Então, essa é a ideia. Essa foi o primeiro conceito aí que surgiu para a empresa, e daí surgiu a ideia do UltraOCR, né? Então, a tecnologia de OCR, né, para quem não conhece, especificamente é uma forma, um algoritmo que consegue processar imagem, né, e retirar texto dessa imagem. Então, se você tira uma foto, você faz um scanner, né, faz um scanner de um documento, aqueles caracteres de texto que estão em formato de imagem, né, em formato de conjunto de pixels, né, são transformados por esse algoritmo de OCR em caracteres de texto, né, direto convertido no computador, em formato ASCII, enfim, qualquer formato que esteja convertido ali. Então, o que interessa mesmo para processar alguma coisa no sistema computacional é esse texto extraído, né, e não a imagem desse texto. Então, esse algoritmo é bem válido para poder fazer essa automação baseada em documentos. Então, surgiu a ideia do UltraOCR. Bom, o que é o UltraOCR de forma geral, né? É um sistema que seja capaz... Opa, desculpa, pessoal, eu estou ouvindo um áudio aqui separado. Desculpa, gente. Desculpa, acho. Pronto. Vocês me ouvem bem, né? Tranquilamente? Perfeito. Então tudo bem. Bom, desculpa, pessoal. Bom, retomando aqui, a ideia central do UltraOCR, então, é uma plataforma, é um sistema, né, que seja capaz de extrair, validar, tratar informações de documentos digitalizados, né, tem uma tarefa importante para fazer isso. É também uma plataforma que fornece uma resposta em formato adequado para ERP, né, ou seja, eu consigo usar essa saída, né, do sistema para plugar num outro sistema que a empresa usa. Então, um sistema de armazenamento, por exemplo, um sistema de comunicação, um sistema de bilagem, enfim, você tem outras formas de seguir aquela informação na cadeia produtiva ali, né, daquela empresa. É um sistema também que tem que ser adaptativo, evolutivo, justamente porque você tem N tipos de documentos, né, N formas de aparecerem novos documentos também, e até formatos de imagem, né, específicos. Então, é um sistema que pode ser e tem que ser, né, flexível para poder tratar esses diferentes tipos de documentos que vão aparecendo e vão se adaptando, né. E também ser flexível para fazer a integração, propriamente dita, né. Então, o sistema tem que ser fácil, né, para a maioria dos clientes,
de poder usar e ser útil, né, na prática. Então, a partir desses conceitos, né, do que é essa ideia geral do que é o TroCR, surgiram, então, diversas soluções para leitura de documentos. Então, hoje, né, a gente já conta com soluções que leem CNH, né, a carteira de habilitação, lê RG, que lê CRLV, o CRV, que são documentos de veículos, né, de licenciamento de veículos. O passaporte também, comprovante de residência, né, que até interessante que o comprovante de residência ele não é um documento por si, né, não existe um documento chamado comprovante de residência, mas é um conjunto de documentos, né, associados que são considerados como comprovante de residência. Então, aqui são conta de água, luz, né, de utilities em geral, e a gente também consegue extrair informação deles. Processos judiciais, e aqui tem várias gamas, né, isso aqui é uma forma geral de falar, né, mas dentro da categoria processo judicial também a gente tem várias soluções para poder fazer a leitura de informações como o nome do advogado, o nome do réu, e assim vai, né. Notas fiscais como um todo, invoices, que é uma nota fiscal estrangeira, né, basicamente. Soluções também para leitura de placas veiculares. Pode até pensar, mas placa não é exatamente um documento, mas é uma informação textual, né? Então, você tem caracteres alfanuméricos que estão numa imagem, né? E a gente pode aplicar um OCR em cima disso para poder realmente tirar essa informação da placa, né? Então, controle, né, de estacionamentos, né, enfim, várias aplicações que envolvam a leitura de placa também é possível com o UltraOCR, né? E aqui é só exemplificando a solução do CNH, por exemplo. Então, essa é a minha CNH aqui, né? De propósito, eu omiti aqui as minhas informações pessoais, mas, enfim, é uma fotografia da minha própria CNH, e aí essa fotografia vai ser a entrada, né, do meu sistema, né, a entrada lá da meu endpoint do UltraOCR. Aí, lá dentro, acontece uma série, né, de transformações da imagem, tratamentos, né, interpretações, passa-se o OCR, e a gente consegue formatar esse documento de saída que está à direita aqui, né? Que é exatamente um documento estruturado em que eu tenho pautadamente cada informação contida naquela imagem. Então, eu consigo ver meu nome, meu CPF, eu tenho minha foto, né, que é um crop, né, um recorte ali da minha foto, né, do documento, categoria, Renavan, e assim vai, né? Renac, né, que é o outro nome. Então, basicamente, é esse o funcionamento, né, do que é esperado aí do UltraOCR, né? Entra a imagem na entrada, né, na ponta, e na outra sai aquela informação contida naquela imagem de uma forma estruturada, né? Então, o mesmo conceito a gente aplica para CRLV, para cheque, por exemplo, esse aqui foi bacana, que é um projeto que foi feito com o Banco Central do Peru. Então, também tira essa informação de imagens que são bem mescladas, né? Então, você tem detecção de assinatura da pessoa, né, junto com o quanto que a pessoa está pagando naquele cheque, né, está sendo debitado naquele cheque, carimbos, então, coisas também associadas ao documento que não só a escrita, também são adaptadas nesse sistema do UltraOCR, tá? E, bom, e aí, como é que a gente consegue fazer esse monte de soluções aí, né? Basicamente, IA, né? Então, o macro ideia aí de como que não consegue fazer isso tudo é com inteligência artificial. Claro que inteligência artificial é uma família muito grande de métodos, né, de sub-áreas, né, e a gente não está abraçando todas aqui, né? Realmente, o que a gente está botando bastante foco nessas aplicações, especificamente, são tecnologias de computer vision, né, de visão computacional, processamento de imagem, e muitas delas estão baseadas em processamentos com aprendizado de máquina supervisionado, né? Hoje em dia, né, com Deep Learning, né, que em alguns anos já ganhou bastante atenção e tem muito, né, para evoluir, mas já tem bastante métodos aí na literatura que se apoiam em métodos supervisionados. E a gente se aproveita, óbvio, né, desse monte de informação nova, desse monte de algoritmos, para poder adaptar para essas soluções específicas, né? Claro que a gente não reinventa a roda, né? Então, basicamente, a gente usa, sim, bibliotecas, né, algoritmos já bem consolidados na comunidade. Então, é muito, muito corriqueiro nossa equipe técnica lidar com o OpenCV, né, com o TensorFlow, com o Keras, o PyTorch também está ganhando bastante atenção. Outras ferramentas também que estão associadas a elas com Python, né, o NumPy, né, o
Scikit-learn também, que é outra biblioteca interessante para Machine Learning. NLTK, que já está mais na vertente de processamento de linguagem natural, que é uma coisa que a gente associa com o OCR, então a gente acopla também, além do Computer Vision, alguma camada de NLP também na saída, antes de passar a resposta, a gente pode fazer um tratamento de NLP para certificar que a informação está correta, que pode ter outras correlações, enfim. E além de usar, né, o que a comunidade produz, a gente está contribuindo também junto com a comunidade em alguns momentos, a gente também faz dentro de casa, né, dentro da própria empresa, as nossas próprias bibliotecas, as nossas próprias ferramentas, né. Então, a gente aplica, né, esses conhecimentos de machine learning, de computer vision, em bibliotecas como o Nina, o TechCV, o BaseImageProc, todas elas aqui são crias de casa, né, são nossos próprios softwares, em que a gente vai, sabendo, né, que ao longo do tempo a gente vai repetindo muitos processos, a gente tem conhecimento agregado para uma determinada função, então é muito importante que a gente tenha reprodutibilidade, né, disso, robustez e reprodutibilidade. Então é muito válido que a gente mantenha esse arcabouço de conhecimento aqui para a reutilização da empresa como um todo, né. Em algum momento, isso aí está sendo estudado ainda, em algum momento a gente abrir alguma dessas tecnologias para o open source, né, isso é uma discussão em aberto ainda. Eu vejo bastante interesse em fazer isso, é sempre bom estar contribuindo com a comunidade, ter a comunidade também contribuindo com a gente, né, uma via de mão dupla. Mas hoje, especificamente, a gente está ainda como códigos fechados, né, códigos proprietários nossos, e que a nossa própria equipe técnica que faz, né, então todos os nossos engenheiros e especialistas da área que dão manutenção e dão suporte para essas ferramentas, né. E, bom, e só para listar algumas coisas, né, mas só usa aprendizado supervisionado Deep Learning, né, não, a gente tem bastante, sim, soluções apoiadas em cima dessas tecnologias mais recentes, né, de redes neurais profundas, mas a gente usa muita coisa também do considerado clássico, né, de métodos clássicos, então tem muito processamento de dados que a gente aplica PCA, faz normalização de dados, faz data augmentation, né, de diversas formas, né, faz correção de vieses, né, principalmente na era do Big Data, aí, né, a gente tem bastante informação que pode ter um viés que tem que ser tratado, né, para não ter uma saída enviesada, uma saída que possa trazer algum malefício, né, como resposta. A gente tem vários casos aí, né, já apresentando no exterior, e é sempre importante a gente tomar cuidado para que não aconteça, né, com as nossas soluções. Até processos que não são supervisionados, né, ou até mesmo clássicos, né, métodos como o KNN, o K-means, são métodos que são muito conhecidos, antigos, né, tem décadas aí de existência, mas não quer dizer que são ruins, pelo contrário, é saber usar bem, a gente consegue aplicar até hoje, e funciona muito bem, né, funciona de forma no setor produtivo muito bem, né. Aí eu tenho um pequeno vídeo aqui só para ilustrar como que é essa plataforma do AutoCR, de forma do front-end mesmo, né, então a gente tem hoje, que é, né, esse monte de informação aqui, no fundo é só um controle, é um dashboard para saber aquela empresa, né, que está recrutando, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo, está usando a nossa solução de CNH, né. Então, aquela empresa que está usando a nossa solução de leitura de CNHs, ela tem o controle de saber, olha, quantas CNHs que eu enviei, quantas que deram retorno certo, né, quantas que vieram com erro, quanto que vai ser a minha conta no final do mês, enfim, né, quanto que vai ser pago da solução que a Nubio está oferecendo. Então, isso aqui é um AutoCR de forma visual, né. O que está atrás daqui é o que eu estava comentando antes, né, toda aquela inteligência artificial aplicada para tirar informação de documentos, né. E, bom, aí, assim, de forma geral, o conceito do AutoCR é esse, aí é só apresentar para vocês alguns casos de aplicação mesmo, né, só para entender onde que a gente está usando isso hoje, né, a gente tem diversos clientes que já estão fazendo uso do AutoCR já há algum tempo, e eu vou exemplificar só alguns casos para vocês aqui. Um deles é um projeto de pré-registro veicular, que funciona basicamente no seguinte sentido. Imagina que você vai comprar um carro, certo? E geralmente se compra um carro com financiamento num banco, né? Então, como é que funciona esse processo, né? Geralmente você chega no banco, você conversa lá com o gerente, arruma, né, os detalhes, né, sobre o financiamento e tal. E para fazer esse financiamento, né, fazer
esse acordo entre você e o banco, você assina diversos documentos, você dá documento seu, né, você tira uma cópia do seu CNH, por exemplo, você tira comprovante de renda, enfim, são vários documentos que cria lá todo um dossiê, e faz parte do processo, né, para você conseguir o financiamento e ir lá comprar o seu carro, enfim, seguir a vida, né. O que acontece é que, por detrás desse processo, né, o que acontece entre o banco e o Detran, né, tem que ter uma comunicação para falar, olha, aquele veículo, marca tal, né, enfim, cor tal, foi vendido para pessoa tal, não sei o quê, tal. Então, toda essa informação, essa troca de informação tem que existir entre o banco, né, aquela instituição financeira, e o Detran. E isso é feito por quem? Pelo back-office, né? Então, antigamente, né, para o caso desse banco específico, era feito com back-office de centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas iam lá, pegavam aquele dossiê, aquele mundaréu, né, de documentos, fazia uma pré-seleção, né, do que era o documento do contrato, especificamente, né, esse contrato de financiamento, que é o interesse aqui para o Detran, para ser registrado, né? É aqui que estão as informações que o Detran precisa. E ele tinha, né, essa série de pessoas tinha que separar, bom, isso aqui é contrato, isso aqui não é extrato bancário, isso aqui é uma tabela, enfim, financeira, isso aqui é um recibo de pagamento, enfim. Tinha que fazer essa seleção de imagens, essa seleção de documentos, para, enfim, conseguir enviar isso para o Detran. Então, imagina como isso era moroso, né? E ainda pega um banco que tem aplicação no país todo, imagina, no Brasil, um país imenso, né? Milhões de pessoas, quantos carros são financiados por mês, né? Então, realmente é um processo muito grande e que demorava muito tempo e era um custo altíssimo. E a gente conseguiu diminuir muito dos custos daquele processo aplicando a IA específica, né, uma IA que vai fazer essa separação do documento, vai ler esse documento, extrair as informações necessárias, criar esse documento estruturado e encaminhar para o Detran, é um Detran específico. Então, a pessoa que compra um carro em Minas Gerais vai ter lá esse processo automatizado para enviar para o Detran de Minas Gerais, né, e assim vai, né, para todos os estados. Uma outra aplicação que a gente também faz, né, bem próxima até da ideia dessa primeira, é com guias médicas, né? Então, o processo aqui é bem similar, tá? Então, imagina que uma pessoa vai no hospital fazer algum procedimento, né? Que seja fazer uma cirurgia, fazer, enfim, algum procedimento hospitalar, e essa pessoa tem um plano de saúde, né? Para poder fazer o procedimento, o plano de saúde vai e reembolsa o hospital, né, o centro de saúde, pelo procedimento que foi realizado. E esse processo, né, de reembolso é a partir do documento, né, que é a guia médica, que foi o que foi realizado de fato, né, com aquela pessoa, com a comunicação com a companhia de seguros de saúde, né. Então, essa comunicação entre o hospital lá e a companhia de seguros também era feita com back-office, né. Então, centenas de pessoas tinham que fazer a seleção dessas guias médicas, tirar a informação de interesse, fazer essa comunicação com a companhia de seguros para poder fazer, né, o pagamento daquele procedimento de volta. E isso também foi automatizado com as nossas IAs. Então, hoje, o que acontece? Uma IA pega esse documento que é digitalizado, lê essas informações de interesse e faz essa comunicação com a companhia de seguros. Então, mais uma centena aí de trabalho manual foi reduzido, né? E, por último aqui, uma última interação bem interessante, né, que a gente recentemente está até para apresentar esse ano, ainda, se não me engano, vai sair já. Teve um atraso, porque, enfim, a Covid atrasou muita coisa, né, esse ano, então, mas é esperado que agora, em dezembro, por aí, a gente vai estar anunciando, de fato, essa parceria com a Epson. Então, a gente pensou o seguinte, bom, o que nós fazemos, né, a Nuveo, nós fazemos interpretações de imagem digitalizadas, né, documentos que estão digitalizados, nada mais interessante, né, do que fazer o acoplamento entre a nossa tecnologia e o hardware que faz essa digitalização, né? Então, o que acontece aqui nesse projeto que foi feito com a Epson? A Epson é uma das empresas mais representativas no ramo de digitalização de documentos a partir das suas impressoras impressoras multifuncionais e scanners, né, propriamente disso. Então, o que a gente fez? A gente acoplou a nossa tecnologia do UltraOCR juntamente com esses equipamentos.
Então, o que acontece com essa solução que vai ser apresentada eu tenho um documento físico que pode ser acoplado aqui, né? Nesse exemplo aqui é uma multifuncional, né? Então, eu vou escanear esse documento e direto aqui no equipamento eu vou selecionar o que eu quero que documentar. Aquele documento é uma CNH que eu estou colocando aqui dentro? Beleza, eu aperto o botãozinho CNH, ele vai ser digitalizado nesse instante e essa digitalização já bate na nossa solução, é processada, o retorno é passado aqui para o equipamento e tem esse dado estruturado na saída. Então, já é embutido, né, a nossa solução direto no hardware, né, embarcado no hardware da impressora. Eu tenho aqui um videozinho bem rápido para mostrar para vocês como é que funciona esse processo. E aqui é um exemplo de um processo judicial, tá? Então, eu tenho algumas folhas iniciais desse processo judicial, né? Abri a tampa aqui, né, da impressora. Eu tenho as opções aqui de quais documentos que eu estou tratando, né? Nesse caso, é o processo judicial, é o último botãozinho aqui. Então, é simplesmente colocar o documento lá, apertar, né, o que eu quero processar, aí ele já começa a extrair e a coletar as informações. Ó, desculpa pelo barulhinho de cachorro fundo, né? Então, aí eu vou adicionando outras imagens, né? Nesse caso aqui, como processo judicial são várias páginas, então eu vou adicionando o restante, né, do documento. E logo depois disso eu vou dar uma avançada aqui para poder facilitar. E aí eu posso encaminhar, por exemplo, para o e-mail, né? Então, foi cadastrado ali naquele instante que a pessoa estava digitando o e-mail de recebimento, né, da resposta. E aí no e-mail é enviado aquele JSON, né, que eu já ilustrei para vocês no finalzinho, aqui é só para fácil de ver. Então tem aqui todas as informações do documento já extraídas, que foi feito há segundos atrás, né? Colocado ali no equipamento, processado e já ilustrado a resposta final para o cliente. E isso, né, imagina isso num data center gigante, né, que tem centenas de máquinas para poder processar documentos. Isso vai ser uma tremenda mão na roda aí, né, para auxiliar esse processo. Então, assim, de forma simples aqui, né, ilustrar para vocês como é que funciona esse acoplamento, né, como é que a gente embarcou a solução, no final das contas. Então, eu tenho um equipamento físico aqui, né, que pode ser uma impressora multifuncional ou um scanner, e desse equipamento eu tenho que fazer uma comunicação com a minha plataforma, né, do UltraOCR, né, do meu sistema do UltraOCR. Então, eu tenho essa faixa de comunicação aqui, o proxy, que é basicamente uma ponte, né, uma interface de comunicação vai e volta aqui, né. Então, a imagem vem, é gerada uma imagem, né, um documento físico aqui, e passa por todo o sistema do UltraOCR, né, seguindo o fluxo de autenticação, permissionamento, armazenamento daquele dado temporário, né, na plataforma de armazenamento, gerenciamento de fila de processos, né, e a própria inteligência artificial está tratando aquele documento. Então, essa seção dos workers aqui é onde está embarcado todo o trechinho de código específico de inteligência artificial que está fazendo todo esse processo de extração de informação. Aí terminou isso daqui, volta, né, o retorno vem para a máquina de volta, e dali pode ir para o e-mail, pode, enfim, ir para um RP específico, e assim vai. Então, basicamente, é essa aplicação que a gente tem de mais recente, que vai ser já colocada no mercado, se Deus quiser, aqui em dezembro, se não no comecinho do ano que vem já está em produção no mercado. E aí, só para finalizar um pouco o nosso papo aqui, só comentar um pouquinho sobre a empresa, que eu brinco um pouquinho com o pessoal que sobre essa frase aqui do Jerome Wessner, que foi, né, reitor do MIT na década de 70, que falava que, né, estudar no MIT é como beber água de uma mangueira de bombeiro, né, que imagina, né, a avalanche de coisas, né, que aparecem para você. E eu falo que a Novell é a mesma coisa. Então, você entra na Novell, pelo menos quando eu entrei, foi uma avalanche de coisas novas. Então, eu vim, né, do mundo acadêmico, né, saí do pós-doc e fui para a empresa. E muitas coisas novas eu tive que aprender, e foi muito bom aprender, né? Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender, isso é normal. E é muito interessante esse mundo das empresas, startup, né, junto com a academia. Então, essa cola eu acho que é bem bacana. E tô até
ter uma proximidade boa aí com o Joaquim, com o Murta, para a gente continuar tendo esse contato próximo. É muito importante ter vocês, né, da computação, vocês da universidade, para poder fazer essa ligação entre conhecimento técnico altamente qualificado com aplicações, né, no mercado. Então, hoje a Nuveu, né, basicamente tem o Flávio, né, que é o chefão aqui, né, da empresa, né, o CEO, o Leonardo, eu, né, o Diego, o Lelis, todo mundo na sua específica responsabilidade, mas todo mundo de backgrounds diferentes, né, fazendo um time multidisciplinar para poder criar essas ideias tão malucas e mirabolantes aí, né. Hoje a gente conta com mais de 40 pessoas na empresa, estamos crescendo, tem mais vagas abertas aí, então provavelmente vai dobrar isso ou mais, né, no ano que vem. Então, o foco, né, só para reforçar aqui, né, o foco da empresa é realmente aplicar tecnologia de ponta, de inteligência artificial, de visão computacional em aplicações importantes do mercado, né, o que o mercado realmente precisa que a consegue sanar, né. Então, essa parte de automação empresarial é a ponta do iceberg. A gente tem muita coisa ainda para poder aplicar sobre esse tema, mas tem muitas outras coisas que estão no entorno que a gente também está de olho. Então, coisas que envolvem segurança, né, o setor de segurança em si, o IoT, né, que está ganhando força e com certeza na próxima década aí vai ter muita coisa interessante em IoT, né, e, enfim, né, muitas coisas que envolvem computer vision ainda estão no radar próximo da empresa, né. E aí fica o convite, né, de quem está interessado, quem gostou da ideia, quem está curioso, né, para saber um pouco mais da empresa, fique à vontade para poder encaminhar no e-mail aqui suas informações, né, o seu interesse em conhecer um pouco mais da gente. E é isso. Deixo aqui os contatos, né, específicos da empresa. Agradeço novamente pelo convite, né, pelo espaço de poder estar aqui falando com vocês. E aproveitar esses minutinhos finais para poder responder qualquer pergunta que vocês tenham, né, qualquer dúvida. Muito obrigado novamente, Joaquim, né, pelo convite, e a todos vocês, né, por estarem aqui. Ok, Antônio, muito obrigado pela sua palestra, foi bastante esclarecedora sobre esse produto, né, da Nuveu, e a atuação da Nuveu no mercado aí, né, utilizando inteligência artificial. Obrigado. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, tá? Que tem aqui no chat. Eu só queria, antes de formular a primeira pergunta, falar para o pessoal aqui, né? E no slide que o Antônio apresentou aí da equipe, do grupo da Nuveu, eu reconheci 3 ex-alunos nossos, tá, pessoal? Então... deixa eu voltar aqui, cadê? Mais um pouquinho. Aí. Aqui. Não é nesse. Nesse tem o Antônio, que é ex-aluno da Física Média. Daqui, né? Aí, daqui. Tem o Fabrício. Tem uns easter eggs aqui, né? Mostra eles, o Fabrício. O Fabrício, o Juliano. Né? E o de baixo, que é o Rafael, né? Rafael. Esses 3 são ex-alunos nossos da informática biomédica. A Verônica também foi da informática. A Verônica, olha. Também não tinha reconhecido ela, verdade. E vocês são um solo extremamente fértil, viu? Então, é de propósito. Tem pessoas bem bacanas aqui. E a proximidade com a informática biomédica antes, né? A informática biomédica agora é a computação, né? É muito, muito, muito interessante. E também informar para o pessoal que está assistindo, né? Para os que são alunos nossos da ciência da computação, que a gente está conversando aí, tentando dar andamento a Nuveu com alguns docentes aqui do nosso curso, para a gente fazer uma interação bem produtiva entre o nosso programa de pós-graduação, né, para que o nosso programa possa abrigar pessoal que trabalha lá na Nuveu, pessoal que é contratado da Nuveu e que tenha interesse de fazer um mestrado, né, em paralelo, né, com o seu trabalho.
É interesse da Noveu, porque a Noveu tem esse, como o Antônio falou, esse pé na academia, né? Essa valorização da academia, da pesquisa, para poder levar isso para os seus produtos, e é interessante para nós também, porque a gente tem um pessoal altamente qualificado que vai acabar vindo para fazer pós-graduação aqui com a gente. Tá? Exatamente. Tem umas perguntinhas aqui. A primeira do Thiago Gouveia: vocês usam Tesseract? Interessante. Já conhece, então, alguma ferramenta, né, de OCR? Sim, Thiago, a gente usa, né? O começo da implementação foi muito em cima do Tesseract, mas depois a gente foi aprimorando e criando até uma ferramenta nossa mesmo de OCR. A gente ainda usa na prática, tá? Em algumas ocasiões o Tesseract funciona muito bem, mas em outras situações ele acaba deixando um pouquinho a desejar, né? E a gente já elaborou um próprio OCR nosso, que a gente aplica em situações um pouco mais desafiadoras, vamos pensar assim. Então, principalmente, por exemplo, em aplicações com leitura de placa veicular, em alguns documentos que tem, né, um contraste entre o que está escrito e uma marca d'água, algum fundo, né, um pouco mais, que confunde, né, o caractere de texto com o fundo mesmo do documento. Então, nesses documentos um pouquinho mais complicados, a gente já elaborou um OCR nosso próprio, né? Mas em coisas um pouco mais simples, né, um pouco mais limpas, vamos dizer assim, o Tesseract funciona muito bem, a gente realmente usa na prática, né? Com certeza. Legal. Outra pergunta do Gabriel Carvalho: você poderia falar sobre que tecnologias e qualificações seriam necessárias para atuar nesse ambiente? Pelo que eu entendi, essa é uma pergunta voltada a uma carreira, que tipo de tecnologias que uma pessoa vai saber usar. Ele está querendo saber que tecnologias ele deveria adquirir, né, conhecer. Eu estou interpretando a pergunta, né? E qualificações que ele poderia buscar, né, para poder se encaixar no perfil do profissional Noveu. Certo. Excelente pergunta, sabe? Como é que funciona o time técnico, tá, da Noveu, né? Como é que eu tenho elaborado isso com o pessoal na empresa? A gente tem vertentes, né, 4 vertentes dentro da empresa, que têm responsabilidades mais definidas. Então, tem a vertente de infraestrutura, né, o nosso time de SRE, tem a vertente de inteligência artificial, né, um time dedicado para inteligência artificial, e outros duas vertentes que são mais de back-end, né, que é o time de API e o time de integração. Mas independente, né, de quais vertentes que ocorrem aqui, elas têm um ponto de contato. Então, é natural que todas elas tenham um certo nível de comunicação, né? Para o time de IA, especificamente, a gente tem bastante, né, foco das pessoas que têm um bom conhecimento de visão computacional, de reconhecimento de padrões, né, que são disciplinas, né, são conhecimentos de tratamento de imagens digitais, né? Então, é aquilo que eu comentei no começo da palestra, né? Eu troquei cérebros por papel, né? Porque a minha formação foi todinha tratando, né, imagens de cérebro. Tenho papers, né, publicados sobre esse tema, mas não quer dizer que eu não consegui permear um assunto sobre ler uma CNH, né? Pelo contrário, o que eu aprendi com isso, de visão computacional mesmo, de como que eu aplico métodos de diminuição de ruído, método de correção de rotação, né, de alinhamento espacial, enfim, né, uma infinidade de outras técnicas que eu usei na época, né, para poder tratar imagens biomédicas. Tudo isso eu estou aplicando aqui. Então, muita coisa de visão computacional, né, muita coisa de processamento de imagens, né, em geral. Uma pontinha de NLP, a gente ainda está pensando como que a gente vai pisar um pouquinho na área de NLP, que também é uma área muito grande e apartada, mas é um sonho nosso. Mas então, para ser um pouco mais sucinto, para não bagunçar um pouco a cabeça, né, a gente tem bastante foco, né, na área de computer vision, né, processamento de imagem, e na área de computação também, né, especificamente para entender bem, cara, como que se faz uma API, né, como que se projeta um software escalável, né, tem muita coisa que a gente usa dentro do Kubernetes, né, de orquestração de containers. As nossas soluções são baseadas em containers, né,
Então, entender bem o que é o Docker, como que funciona o Kubernetes, né, até as vertentes do Kubernetes específicas para IA, que é o Kubeflow, né? O Kubeflow é uma ferramenta sensacional que a gente está aplicando e funciona muito bem para poder escalar essas soluções, né? Você imagina, né? A nossa solução aqui, hoje a gente tem milhões de requisições por mês, milhões. Né? Então, imagina quantas máquinas a gente precisa escalar para poder dar essa vazão de processamento no ambiente produtivo. Então, assim, o time de IA, ele não está isolado somente no conhecimento técnico sobre processamento de imagens, né, e visão computacional, mas precisa também permear um pouquinho a área de computação para poder implementar bem essas soluções, né, baseado no OpenCV, no TensorFlow, enfim, qualquer ferramenta ali, ou até as nossas, né, que a gente produz, mas que essas soluções sejam bem feitas também num ambiente que o time de API consegue trabalhar bem, o time de SRE consegue trabalhar bem. Então, eu indicaria o fit, assim, ideal é uma pessoa que tem ali seus 60%, 70% de conhecimento em áreas de IA, né, especificamente, e os outros 30%, 40%, 30% em áreas de computação mesmo, né, de API, construção de API, de softwares escaláveis, testes unitários, então todo esse arcabouço de programação mesmo. Né. Não sei se eu consegui te ajudar nessa resposta, mas espero que sim. Ok, tá ótimo. O Thiago Gouveia pergunta se vocês têm programa de estágio. Estamos implantando. Eu estou conversando com a Gisele, que é a nossa diretora de pessoas e cultura. É um interesse que eu já queria desde o meio do ano, mas, enfim, Covid atrapalhou um pouquinho os planos. Mas sim. E vocês trabalham todos home office? Como é que é? Interessante, Joaquim. Isso aí é bem legal, porque a empresa nasceu muito forte no home office. Então, eu, quando entrei na empresa, em 2018, eu entrei em home office. Né? Então, eu trabalhava em Ribeirão Preto, a empresa é de São Paulo, né? É em São Paulo, mas tem um escritório em Campina Grande também, uma outra coisa legal também de se falar, que a gente tem um escritório em São Paulo e Campina Grande, na Paraíba, e a gente tem muita proximidade com a federal de lá, né? A federal de Campina Grande, a estadual da Paraíba, e outros centros acadêmicos lá também. Mas o time técnico, né, já desde o começo da empresa, sempre foi home office. Então, 80% da empresa trabalhava em home office. Aí chegou a pandemia, todo mundo home office. Mas foi uma adaptação dos 20% que faltou, entendeu? Então, a empresa conseguiu passar bem, né, pela pandemia. Empresa por si, né? Aí, óbvio que as negociações enfim, como que a gente lida com os outros clientes foi um pouquinho conturbado, porque outras empresas passaram um perrengue muito maior do que nós, né? Mas eu acho que o home office chegou para evidenciar que dá para trabalhar assim, né, à distância. A gente já tem know-how de fazer isso há muito tempo. E eu acho que vai continuar, sabe? Pelo menos para a parte técnica, todos trabalham muito bem, né, à distância. E eu acho que vai permanecer. Tanto é que a gente tem gente espalhada no Brasil todo. Então, tem pessoas que vieram de Ribeirão Preto, mas tem hoje gente no Piauí, gente no Natal, no Rio Grande do Norte, enfim, está espalhado pelo Brasil todo. Né? Ok. Mais uma pergunta aqui, do Thiago Gouveia. Qual a sua opinião sobre o uso de IA para reconhecimento facial aplicado a policiamento preditivo? Extremamente delicado, né? Extremamente delicado. Minha opinião pessoal mesmo, certo? Eu acredito que a aplicação tecnológica ainda tem muito a se definir, sabe, sobre como que uma rede neural realmente responde, ela é otimizada da melhor forma possível para evitar o viés, né? E também tem muita complicação sobre como que isso é aplicado no background, né? Como que isso é aplicado na prática. A gente sabe que métodos supervisionados, né, que são realmente dependentes de dados, né, você tem que ter uma massa de dados para poder inclinar a resposta do método, para poder que ele convirja, né, com os parâmetros para poder ter uma resposta ideal. O cerne de tudo isso são os dados, né, são as informações. E é extremamente difícil, nessa situação específica, né, você garantir que um dataset de reconhecimento facial realmente não tenha viés sobre etnia, né, sobre sexo, enfim, né,
É muito complicado aplicar isso, acho que no meio produtivo mesmo, ainda mais no setor de vigilância, né, de segurança, de uma forma tão assertiva assim que não ocorram erros, né? Aliás, é uma coisa até interessante, né? Hoje, quem falar que IA tem 100% de acerto, está mentindo na cara dura, tá? Então, não existe nenhum método que dá 100% de certeza. Então, vai ter um erro. A história é, esse erro é muito perigoso, tem um risco muito alto nesse erro, que vale, né, pôr em prática ou não. Então, é um debate bem complexo. E eu acredito que não seria o momento ideal para a gente poder tratar esse assunto agora, né? Mas eu não perco a fé. Eu acho que realmente é uma solução que pode vir a dar um benefício grande na sociedade, sim, mas demanda muito ainda pesquisa e entendimento, né, sobre o impacto disso na sociedade, né? Essa é a minha visão pessoal, né, pelo menos. Você mostrou que a atuação da Noveu se concentra em visão computacional para reconhecimento de texto e caracteres, né? A Noveu pretende ampliar isso. Depois você mostrou um slide ali com reconhecimento facial. A Noveu pretende ampliar esses horizontes, esse background que ela já tem, que é de processamento de imagens, né? Que é de visão computacional, para reconhecimento de texto, ampliar isso para reconhecimento facial? Sim. Não só reconhecimento facial, mas em outras áreas também, né? Até o IoT, né? A ideia de embarcar IA, né, em equipamentos é uma coisa que a gente tem pensado bastante em como aportar isso, né? Mas sim, a gente não está uma empresa totalmente fechada sobre a temática de processamento textual, né? Em algum momento a gente consegue permear a solução de reconhecimento facial, algumas aplicações. Tem interesse de fazer alguma aplicação em veículos autônomos também. Enfim, eu não posso dar muitos spoilers, né, sobre o que acontece no background aqui da empresa, mas sim, tem interesse sim da gente permear outras vertentes bem interessantes de computer vision, que a gente não aplica hoje de fato, mas está aí sendo cozido, né? Em algum momento a gente consegue sim apresentar isso como um produto novo, né? Tá, joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que não temos mais perguntas. O pessoal está aqui. Como? Sim. O pessoal está elogiando bastante, tá? Agradecendo pela sua palestra, Antônio. Eu que agradeço novamente pelo convite. Tá, muito massa, prazer muito grande. muito legal, muito obrigado pela palestra. Ok? Não, maravilha. Agradeço novamente, pessoal, pela atenção, né? Pela paciência também, de 9 horas da noite estar aqui me escutando, né? E fiquem à vontade, tá, pessoal, de poderem, se quiser ter mais informações, enfim, né, esticar um pouco mais o papo, tem meu e-mail, né, tem o e-mail da empresa mesmo, fiquem à vontade para entrar em contato. Tem novidades aí, como o Joaquim já comentou, né? A gente está tecendo algumas novidades entre a USP Ribeirão e a empresa. Espero que vai dar bons frutos rapidamente, né? Logo a gente consegue oficializar alguma coisa. Mas sim, eu acho que eu quero deixar um recado bem claro aqui, que a proximidade da empresa com tecnologia já é fato, e quanto mais a gente tiver proximidade de pessoas altamente qualificadas e engajadas, né, no tema, é o que é interessante para a gente estar próximo. Então, estamos abertos aqui para quem quiser saber um pouco mais da empresa e como entrar aqui nesse meio de tecnologia. Muito obrigado novamente. A gente é que agradece pela tua disponibilidade também, né? Dispondo do seu tempo precioso. Imagina, é um prazer. Para poder estar aqui junto com a gente mais um pouco. Antes de terminar, lembrar para o pessoal que se inscreveu, só um minutinho, tá, Antônio? Vai lá, pode ir. Pessoal que se inscreveu no minicurso de R, vai receber um e-mail com algumas instruções, poderá tirar dúvidas nas redes sociais do Secomp e tem aqui no chat o link para fazer a inscrição. Quem não fez ainda, tem até amanhã, poderá se inscrever no minicurso de R e na maratona de programação, que ambas vão acontecer no sábado. Ok, pessoal? Então fica o recado, amanhã fecham as inscrições.
Ok? Antônio, de novo, muito obrigado, valeu. O prazer é meu. A gente espera contar com você sempre aqui, tá? Claro, estamos juntos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. O pessoal que está assistindo também, muito obrigado aí por estar com a gente. Amanhã tem mais, né? Amanhã temos a última noite de palestras da nossa segunda semana da computação. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.